Olá a todos, me chamo Ricardo, sou guarda florestal há 12 anos e o que vou contar aconteceu comigo em 2015. Trabalhávamos em duas equipes, uma designada a fazer varredura por terra e a equipe que eu estava encarregada de fazer abordagem por água. Cada equipe continha cerca de 10 integrantes e tinha o dever de conter a pesca predatória e também a caça de animais silvestres. Somos do estado do Paraná e era um mês de fortes contenções. Era a época de Piracema, e tínhamos o trabalho de fiscalizar e recolher materiais de pesca pesada e possíveis armas. Estávamos encarregados de fazer o turno da noite, pois muitos pescadores armavam redes ao longo dos rios, e também era possível encontrar tarrafas e muitos outros equipamentos ilegais. E foi em uma dessas ocorrências que não somente eu, mas também boa parte da minha equipe acabou sofrendo com o ataque de uma fera que eu jamais imaginei que existisse. Tínhamos acabado de chegar em um acampamento, às margens do rio, e na abordagem constatamos que não havia ninguém. Havia somente uma fogueira acesa e muitos objetos espalhados em torno do local. Um dos soldados me chamou para averiguar a barraca, e quando olhamos o interior, notamos que havia sangue, e que possivelmente havia ocorrido uma luta corporal naquele local. Decidimos averiguar uma grande extensão da mata. Não sabíamos o que poderia ter acontecido ali. E a primeira coisa que concluímos é que alguém poderia ser refém de bandidos e poderia estar em apuros. A equipe toda se dividiu em 3 equipes. E cada equipe estava percorrendo uma parte da mata. Eu e mais 6 companheiros nos embrenhamos na mata. Outra equipe estava nas margens do rio e a terceira se dirigia até uma linha férrea e iria averiguar boa parte dela. O fato de sermos treinados e já termos algum tempo de experiência não impede que tenhamos medo e que fiquemos apreensivos. Não sabíamos com o que estávamos lidando, mas nunca imaginaríamos que teríamos que confrontar uma fera desconhecida por todos. Recebi uma chamada pelo rádio. Um dos homens que estava averiguando ao redor da linha férrea jurava ter visto um grande cão correndo para a mata, e que esse animal corria como uma pessoa, ou seja, em pé. Aquilo não era comum. O que aquele soldado falou não tinha procedência, mas ficamos alerta. Passando alguns minutos, a mata ficou totalmente em silêncio, não se ouvia nada, nem grilos e nem outros animais noturnos. O único som era o vento soprando no galho das árvores. Então notamos que algo estava nos observando. Era possível ver uma sombra, muito grande por entre a vegetação, e tão logo aquilo percebeu que já tínhamos notado sua presença, começou a correr ao nosso redor. Era possível ouvir rosnados e galhos quebrando. O que estava na mata queria nos amedrontar e conseguiu. Aquilo fez com que caminhássemos até uma pequena clareira, e lá encontramos um pescador que se encontrava muito ferido. Chegamos à conclusão que era a pessoa que entrou em luta corporal no acampamento. E no momento em que estávamos prestando socorro, aquele animal saiu da mata e veio em nossa direção. Difícil dizer para vocês o que vi. Aquilo era totalmente surreal. Era um animal muito grande, tinha em seu rosto traços humanos, que se mesclavam à aparência de um cão de porte grande. Seu corpo e braços eram muito fortes. Suas mãos eram deformadas e possuía grandes garras curvadas para dentro. E suas pernas pareciam pernas de uma pessoa, com pés enormes. Aquilo tinha os calcanhares alongados e davam a impressão de que as pernas eram quebradas para trás. Por um momento aquela coisa andou lentamente sobre o nosso redor, só nos observando. E no momento em que tentamos afugentar aquela coisa, aquilo acabou nos atacando. Eu recebi uma pancada tão forte que caí por entre alguns galhos. Os outros 6 soldados tentaram me ajudar,
e como não andávamos com armas de fogo, puxaram de seus coldres tasers que usamos somente para conter alguns indivíduos que se descontrolam em nossa abordagem. Acreditem, foi a pior decisão já tomada. No momento em que aquela besta foi atingida, os gritos que aquilo soltou cortou a noite. Era horrível. Nunca ouvi nada daquela forma. E foi inevitável. Aquilo foi para cima dos soldados, que não tiveram chance alguma. Com grandes ferimentos pelo corpo e vendo que não teria chance, um dos soldados pediu ajuda pelo rádio. Acendeu um sinalizador para que as outras equipes nos encontrassem. Mas infelizmente, no momento em que acendeu o sinalizador, aquela fera deve ter se sentido ameaçada e investiu um novo ataque sobre aquele soldado. Eu vi aquilo se colocar em pé. Correu em direção ao soldado e cravou seu dente sobre o ombro do soldado. Estava o carregando para a mata. Eu acabei desmaiando, perdi muito sangue. As equipes vieram ao nosso encontro e, com a ajuda de outros pescadores que estavam naquela região, foram atrás daquela coisa. O silêncio da noite foi cortado pelo som de vários tiros. Era possível ouvir os gritos que aquela coisa soltava. Não era muito longe de onde estávamos. E novamente o silêncio tomou conta da mata. Então consegui ouvir os pescadores e minha equipe vindo pela mata em minha direção. O soldado estava muito ferido, com o corpo todo retalhado, mas estava vivo. Eu pedi para me ajudarem a levantar, e perguntei que diabos era aquela coisa. Foi então que um dos pescadores que nos ajudou veio até minha direção. Eu me lembro como se fosse nos dias de hoje suas palavras. Senhor, parece loucura o que vou falar, mas acho improvável que já tenha visto o que viu hoje. Não é a primeira vez que esse cão do inferno vem atacando os pescadores nessa região. Mas hoje tudo acabou, nós o matamos. Eu, sem saber o que falar, tornei a perguntar: que animal era aquele? Todos nós olhamos o pescador, e por mais incrível que pareça, aquele homem falou para mim que aquilo que vimos e quase nos matou era um lobisomem. Então pedi para me levarem até a criatura. E quando chegamos no local, eu não pude acreditar no que eu estava vendo. Era um homem que estava caído no lugar da fera, e estava vivo. Aquele homem olhou todos nós, sussurrava palavras quase inaudíveis. A única coisa que todos nós ouvimos e nos deixou sem nenhuma ação foi: obrigado por acabar com a minha dor. Então aquele homem morreu. Tudo isso parece ser loucura. Depois de todo esse acontecimento, muitos soldados pediram para ser afastados, e eu passei a tomar remédios controlados para controlar crise de ansiedade e também síndrome do pânico. Problema que nunca tive, mas em decorrência de tudo que me aconteceu, agora tenho. Boa noite.